Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Andando muito de bicicleta, aproveitando que esse mês nós estamos estudando que a gente tem que viver bem com o que tem. Isso sim que se chama contentamento. Nossa, tia, que palavra grande! Contentamento vem de contente, que significa então a gente ficar contente, a gente ficar bem com aquilo que a gente tem. Muito bem, e nós já vimos a história de Paulo, como ele disse: eu aprendi a viver em qualquer situação, seja estar com fome, ou seja ter bastante o que comer, seja passar por necessidade, ou seja ter muita coisa. E ele falou que a gente pode ser feliz com a força que Cristo nos dá. Lembra? Semana passada a gente estudou sobre o rei Acabe, que tinha tantas coisas, mas quis ter a terra do Nabote, lembra? Isso mesmo! E hoje nós vamos conversar sobre como a gente fica alegre ou a gente pode ficar reclamando. Eu vou contar uma história para vocês que está lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo. E essa história é cheia de altos e baixos, cheia de emoções. Quando eu estiver contando uma parte alegre, que o povo ficou alegre, você vai fazer um joinha. Quando eu estiver falando uma reclamação, nós vamos colocar o polegar para baixo. E vocês vão ver como essa história é cheia de joinha, polegar para baixo. Parece com a gente, tá bom? Atenção! Lembre-se que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Lembra disso? Lá em Gênesis. Mas o povo escolhido de Deus estava morando no Egito, mas não estavam morando muito bem. Eles eram escravos. Ai, isso não é nada bom. Eles foram escravos lá no Egito por centenas de anos. Sim, isso não foi nada bom. E eles viviam tristes. E eles pediam: Deus, por favor, nos liberta deste lugar. E Deus então escolheu um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés, conduzido por Deus, tirou o povo do Egito. Eles estavam livres! Isso foi muito bom. Eles até atravessaram um mar chamado Mar Vermelho, lembra? Eles louvavam a Deus, eles estavam muito alegres. Mas o trajeto deles para chegar até a terra que Deus tinha prometido era no meio do deserto. E quando eles estavam lá no meio do deserto, olha só o que eles falaram para Moisés. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá, pelo menos, a gente podia sentar, comer carne e outras comidas à vontade. Você, Moisés, nos trouxe para esse deserto para nos matar de fome, matar a nós, toda essa multidão. Opa, o que é isso aqui, ó? Reclamação. Começaram a falar: poxa, Moisés, seria melhor que a gente vivesse lá no Egito. A gente era escravo lá, mas pelo menos a gente tinha carne, comida à vontade. E aqui não, a gente não tem nada para comer. Aqui é muito ruim. Moisés então foi falar com Deus. Senhor, ouve a reclamação do povo. Então Deus falou com Moisés algo incrível, preste atenção. Está lá no livro de Êxodo também, no capítulo 16, versículo 12. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga para eles que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã, eles comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Uau!
o óleo que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E de fato aconteceu. De manhã bem cedo, parecia que era uma geada, sabe aquela aguinha que fica na grama de manhã? Mas quando o povo saía de suas tendas, eram pães. E a Bíblia conta que aqueles pães eram deliciosos, eram adocicados. Mas Moisés falou, não precisa guardar muito, porque todos os dias Deus vai mandar esse pão para vocês. Esse pão especial, eles chamaram de maná, o pão que vem do céu. Olha que delícia! E de tarde, Deus mandava lá para o acampamento dos israelitas codornas, que eram aves, para que eles pudessem assar e comer carne. Então, todos os dias, como eles haviam reclamado, Deus tinha dado o que eles pediram. De manhã tinha pão à vontade e à noite, à tardezinha, tinha carne para eles comerem. Mas lembra que eu falei para vocês que não era para ficar guardando para outro dia? Pois é, algumas pessoas do acampamento guardaram aquele pãozinho para outro dia. Quando eles foram comer, estava cheio de vermes aqueles pães. Então eles começaram a reclamar. Mas Moisés falou para eles, olha, lembra que eu expliquei que vocês não precisam guardar para outro dia, porque Deus vai nos dar todos os dias esse alimento. E de fato, isso aconteceu. Todos os dias tinha o pão, o maná e tinham as aves para eles poderem comer carne. Mas eles continuaram caminhando rumo à terra que Deus tinha prometido para eles. E lá no deserto, eles de novo começaram a reclamar. Presta atenção nessa reclamação agora que está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 3. O povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e aos nossos animais? E que foi agora reclamação? Moisés, a gente tem pão, a gente tem carne, mas a gente tem pouca água. Começaram a reclamar. Então Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, pegue a sua vara, vá até uma rocha que tem próxima ao Monte Horebe, bata nessa rocha e você vai ver o que vai acontecer. Chame com você os anciões, as pessoas mais velhas ali do grupo dos israelitas, para eles verem o que acontece. Moisés já estava meio nervoso com tanta reclamação, mas ele foi obedecer a Deus. Ele pegou a sua vara, bateu na rocha e o que aconteceu? Água começou a sair de dentro da rocha. Olha que demais! Então o povo de novo se alegrou e começou a agradecer a Deus, porque agora eles tinham água. Sabe, às vezes a gente parece o povo de Israel. A gente esquece que Deus está cuidando da gente, o que Deus está nos dando agora, e fica pensando no que a gente não tem. E hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês é: não desperdice o que você tem agora. Você pode ler de novo essa frase? Não desperdice o que você tem agora. Sim, porque Deus tinha dado liberdade para o povo de Israel. Deus tinha prometido uma terra nova, onde eles iam ser livres, onde eles iam ter alimento à vontade. Mas não só isso. Deus estava cuidando deles durante todo o caminho do deserto. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus deu água para eles. Mas a todo momento, aqueles israelitas falavam: seria melhor a gente viver escravo no Egito. Ficavam reclamando, ao invés de lembrar do cuidado que Deus estava tendo com eles ali no deserto.
Você pode pensar assim, tia, mas eu não sou igual eles. Será que a gente às vezes não parece os israelitas? A gente esquece de agradecer a Deus pelo que a gente tem hoje, pelo que a gente tem agora. E fica pensando, mas se eu tivesse tal coisa, mas quando eu morava em tal lugar, mas aquela escola que eu estudava era tão mais legal. Então eu convido hoje você a fechar seus olhos e agradecer hoje pelo que a gente tem agora. Porque é algo que a gente nunca vai perder. É o cuidado de Deus das nossas vidas. O que a gente não vai perder e o que a gente não pode esquecer é que não importa o que aconteça, Deus está sempre cuidando da gente. E é isso que às vezes o povo esquecia e às vezes a gente também. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, tá bom? Querido Deus, obrigado por tudo que temos agora, nesse momento da nossa vida. Nos ajude para que a gente não fique reclamando e pensando naquilo que a gente não tem ou aquilo que a gente não está vivendo. Nos ajude, Deus, a sermos agradecidos por aquilo que temos recebido do Senhor hoje, neste momento da nossa vida. Nos dá um coração cheio de contentamento por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito obrigado, porque não importa o que aconteça, o Senhor sempre está cuidando de nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, convido você a fazer esse exercício nessa semana. Quando você for reclamar, pense em algo para se alegrar. Combinado? Uma boa semana para vocês e que Deus nos abençoe.